Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o irmão Caleb e eu quero hoje trazer aqui mais uma mensagem para o canal Explicando a Nova Aliança. Essa mensagem, eu tenho certeza que ela vai, assim, fazer com que você que ainda não a ouviu, pare para pensar. E você que já ouviu, com certeza vai se lembrar dessa mensagem. Ela estava no canal desde a Nova Aliança, depois eu trouxe para o Explicando a Nova Aliança. E depois que eu perdi o canal, eu acabei ficando com as mensagens ainda salvas em meu computador e estarei trazendo muitas delas. Eu quero, antes de trazê-las, eu quero sempre ouvir cada uma delas para que eu possa torná-las cada vez mais clara, para que você possa compreender a verdade com mais facilidade. A mensagem, quanto mais clara ela é, mais ela ilumina, né, o nosso entendimento, e ela faz com que a gente perceba onde estão as coisas erradas. Não é assim? No mundo físico, quando a gente está em um local que não está bem iluminado, a gente pode tropeçar, a gente pode cair, a gente se machuca. O próprio Salvador usou esse exemplo, né, de abismo. Abismo vem de escuridão. As pessoas que estão no engano estão em trevas, em escuridão, né? A noite, as trevas, ela tem essa representação espiritual. É muito importante que exista a noite, as trevas, para a gente entender. E no mundo espiritual, uma pessoa que está em trevas, ela até está viva, normalmente. Ela está falando, ouvindo fisicamente, ela se mexe, ela é normal. Só que espiritualmente, ela pode estar em um abismo profundo, sem compreensão da verdade. E isso reflete nas suas atitudes, nos frutos que ela vai gerar para o seu próximo. Assim também como ela pode estar cega espiritualmente, ela pode estar paralítica. E falando em paralisia, esse áudio que eu vou trazer hoje, ele fala justamente sobre isso. Eu falo sobre a palavra graça. O que ela nos esconde? A palavra graça, ela é uma palavra por muitos conhecida como uma palavra que traz para as pessoas um certo refrigério, uma paz. Afinal de contas, recebemos a salvação, recebemos o privilégio agora de podermos ser salvos, né? Só que precisamos nos atentar que desde quando o Salvador esteve aqui, ele fala que homens maus fermentavam a palavra. Ele usou uma expressão fermento porque na época era mais fácil do povo entender. Hoje, como a gente compra muita coisa pronta, já as pessoas não têm muito essa compreensão. Eu vou trazer de uma maneira mais fácil para você entender, uma linguagem mais atualizada. Seria um vírus que é jogado dentro de uma programação que está toda pronta, toda funcionando redondinho, vem um vírus e muda tudo. O vírus, ele é uma linguagem distorcida, vamos assim dizer. Imagine um computador, um celular, ele tem uma linguagem que já está pronta, pré-programada. Você clicou no Enter, ele vai enviar alguma coisa. Você apertou o botão Delete, ele vai deletar alguma coisa, ou seja, está programado para isso. Mas quando você clica em um link que tem um vírus, que ele baixa para o seu celular ou para o seu computador, ele muda a linguagem do computador, do celular, e faz com que tudo possa se perder. E se você não retirar esse vírus imediatamente, você pode perder o seu computador. E assim acontece com muitas pessoas que passam por essa terra e, por não entenderem a linguagem da mensagem do Pai, por estarem fermentados, se perdem, morrem sem poder se salvar, porque foram infectados pelo vírus da mentira, do fermento, como disse o Salvador. Nessa mensagem da graça, eu falo que a palavra graça, ela tem um significado muito mais profundo que não é passado para as pessoas. E com isso as pessoas não conseguem compreender o que de fato é viver a graça. Viver a graça não é um momento que após o madeiro agora começou a graça. Não, a graça existe na velha aliança, a graça sempre existiu. Não estou falando aqui da palavra graça, 3 filhas de Zeus, aquela coisa toda, não. Eu estou falando do significado que ela carrega, né? E inclusive nesse áudio eu falo sobre a PNL, que é a programação neurolinguística, gente. Esse assunto é importantíssimo. Eu vou trazer depois um segundo vídeo sobre esse assunto, porque vai ficar tudo mais claro ainda para você entender como que nós somos seres movidos pela palavra. Hoje eu entendo muito mais claramente o porquê que o Salvador veio sendo o verbo da vida, a palavra do Pai. Porque ele era tipo um antivírus, que veio para tirar esses vírus que os homens colocaram, os enganos da mente das pessoas, para que elas fluam, funcionem como foram feitas para funcionar. Então, homens maus colocaram, trazendo uma linguagem mais moderna, como eu falei, vírus no entendimento das pessoas. E aí trava o quê? Trava as ações das pessoas, mesmo sem elas saberem, porque é um vírus, até porque a grande maioria não sabe disso, né? É um vírus que já está lá dentro.
colocado dentro dela desde pequeno. E aí ela cresce com esse vírus e esse vírus vai se alastrando. E quanto mais o vírus se alastra, mais difícil para essa pessoa se libertar. Mas quando a palavra pura vem e tira, e ilumina, e limpa a casa, né? Quando eu falo casa é o entendimento, tira tudo que foi contaminado ali dentro, aí a pessoa volta ao quê? Aí ela se converte, ela volta a fazer aquilo que ela foi feita para fazer, né? É como o computador, foi programado para fazer essa função, aquela função, mas quando vem alguém e desconfigura tudo, aí o computador fica doido, e assim a humanidade está. Por isso que eu acredito que lá na parábola das 10 virgens ele chama de loucas, né? Aquelas que não entraram. Por que não entraram? Porque não comia do pão verdadeiro. Estavam com vírus no entendimento, não conseguiam encontrar a porta. Estavam com a informação da verdade toda bagunçada. Que é isso que o vírus faz, o engano, o fermento, a mentira. E essa palavra graça, ela carrega muitos enganos que tem paralisado a humanidade. Quando o vírus entra, quando o engano entra, ele paralisa a humanidade. E a paralisia é uma coisa interessante porque no mundo físico, uma pessoa quando ela está paralítica, ela é carregada pelos outros. Ela não tem como andar por si só. Então ela acaba sendo levada por caminhos que nem ela às vezes quer, não entende. E assim é no mundo espiritual. As pessoas que estão paralisadas por causa de palavras fermentadas, elas não agem justamente porque estão paralisadas e alguém está guiando ela. Alguém está levando ela para essa situação de paralisia, onde ela consegue se manter paralítica. E quanto mais tempo ela se mantém paralítica, mais tem gente usando disso para se beneficiar, que são os mercadores da fé, são aqueles que na escritura chama que são homens que fazem a fé de mercadoria, né? É interessantíssima essa mensagem, mas eu vou trazer a parte 2, tá? É um áudio já antigo esse, mas eu vou trazer depois a parte 2 mais atualizado para você entender como que funciona essa questão de PNL, programação dos neurônios, é a língua dos neurônios. Você sabia que as empresas estudam isso, como funciona o nosso cérebro? E todas esses marketings que são feitos aí para vender, para que as pessoas comprem, é tudo em cima de como funciona o nosso cérebro, eles sabem como funciona. E eu vou te falar, é muito sério esse assunto. E no meio religioso não poderia ser diferente, se utilizam disso também. A palavra graça é cheia de significados dentro dela, embutidos. É um pacote com muitas informações que é colocado dentro do nosso cérebro. E esse pacote, quando joga ele lá dentro, ele espalha vírus para tudo quanto é lado. E as pessoas não percebem, porque comem de bom grado aquilo que lhe é dado, que tiraram do livro Bíblia. Só que quando entrega de forma fermentada isso, destrói todo o nosso sistema que foi programado para ter vida e vida em abundância, como disse Salvador. Quando ele fala que daria vida e vida em abundância através de sua palavra, é porque as pessoas entenderiam o real funcionamento do seu entendimento. Mas, infelizmente, homens maus vieram e continuaram jogando vírus ali dentro e deturpando tudo, né? Vamos lá, vou colocar o áudio agora aqui. Eu acredito que essa introdução foi importantíssima para você entender esse áudio. Vamos lá, entender um pouco sobre a palavra graça, o que ela nos esconde, e depois a segunda parte vai ser melhor ainda. Um forte abraço a todos. Vocês ouvirão agora uma mensagem impactante sobre a palavra graça, o que ela nos esconde. Lembre-se que o Messias disse em Mateus 23 que os líderes religiosos adoram esconder o reino do Pai. E nesta mensagem você entenderá claramente que esta palavra foi colocada na mente das pessoas com o intuito de esconder o plano de salvação do Altíssimo. Você sabia que nós somos seres programáveis? E a arma fundamental para programar o ser humano é a palavra? Primeiramente, vamos lembrar o que é que nos dizem sobre a graça. O que é que nos apresentaram. Inclusive, textos bíblicos serão usados. Redobre sua atenção a partir de agora. A palavra graça é muito conhecida. Seu significado também. Graça, de acordo com o sistema religioso e também o significado da sua palavra, significa amor incondicional, dom gratuito, favor imerecido, generosidade divina. De acordo com o que aprendemos desde criança, é que somos salvos pela graça. E na medida que eu creio em Jesus Cristo, então eu recebo essa graça e sou salvo. Efésios 2, verso 8 e 9. Todas as vezes que é dita a palavra graça, ela já está programada no nosso cérebro a entender isso que eu acabei de ler. Vamos reforçar. O que acontece dentro do nosso cérebro quando ouvimos a palavra graça?
Quando ouvimos a palavra graça, a primeira coisa que nós entendemos é que nós somos pecadores e que o Criador do universo, um ser altíssimo, maior do que nós, ele vem e perdoa os nossos pecados através da morte do seu Filho na cruz. Isso é o que acontece imediatamente quando ouvimos a palavra graça. Não precisamos ouvir o resumo todo de que graça é amor incondicional, dom gratuito, favor imerecido, generosidade divina. Não vem tudo isso em nossa mente. Quando ouvimos a palavra graça, o que acontece conosco é uma sensação de refrigério, de estar perdoado, de se sentir perdoado. Pense comigo, por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso cérebro já está programado para entender assim. Um outro detalhe que também já está programado é que a graça só acontece após o madeiro. Antes do madeiro não existia graça, o que é um tremendo de um engano, pois a graça também acontecia na velha aliança, e você vai entender hoje isso através deste áudio. No livro de Hebreus, capítulo 11, ali fica evidente e claro de que a graça alcançou muitas pessoas na velha aliança. O problema de não compreendermos isso é justamente a interpretação que colocaram em nossa mente referente à palavra graça. Ela está distorcida e precisamos distorcer. É o mesmo que tirar o fermento, é o mesmo que limpar a eira, para que as pessoas possam estar com a mente pura para compreender aquilo que é perfeito, que é pleno. Vamos entender agora o que de fato significa a graça, para que daqui para frente, todas as passagens que nós encontrarmos a palavra graça, a gente faça a tradução e você perceberá que tudo fará muito mais sentido. A palavra graça, de fato, ela significa presença do Altíssimo em si. Guarde aí esta frase, presença do Altíssimo em si, do Santo, do Espírito do Santo em si. Você o recebe, e quando você o recebe, ele transforma a sua vida e você então passa a caminhar para a salvação. Você começa a se purificar, limpar as suas vestes, para então se tornar puro como ele é. Eu já li no começo do áudio a passagem de Efésios 2, verso 8 e 9, onde Paulo diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos entender essa frase para podermos seguir adiante. Vocês são salvos pela graça, ou seja, pela presença do Altíssimo em si. Quando vocês o recebem, vocês mudam as suas atitudes, começam a ouvir a sua voz e praticar a sua vontade, não a vontade de si mesmo. Isso só acontece por meio da fé. Você precisa acreditar que de fato ele está em você. Isto não vem de você. Você não fez nada para merecer isso. Não foi você que chamou Abraão, não foi você que separou um povo no deserto, não foi você que cuidou deste povo para poder gerar os filhos espirituais até o último minuto, não foi você que teve que morrer no madeiro para que isso acontecesse. Nada fizemos para merecer, ou seja, o dom de Deus, aquilo que ele fez de benevolência é justamente isso. Todo o plano de salvação foi arquitetado por ele e ele cumpriu. O que cabe a nós é apenas crer, e quando cremos, recebemos ele em nós. Não podemos nos gloriar de nada, apenas recebê-lo em nós e passamos agora a viver a vida que ele quer que nós vivamos, a vida que ele diz a nós no nosso ouvido. Na velha aliança existia a graça, a presença do Pai. Os profetas eram aceitos pelo Pai porque estavam cheios dele, da sua graça, da sua presença. Você entende que a palavra graça não é algo para a nova aliança, mas também da velha? Infelizmente, na velha aliança, a maioria das pessoas estavam sem a presença dele. Por isso que se enfatiza que a graça aconteceu só após o madeiro. Mas a graça sempre existiu, tanto na velha aliança quanto na nova. Bastava as pessoas quererem ouvir a sua voz. Infelizmente, como na velha aliança poucas pessoas davam ouvido à voz do Altíssimo, preferiam os seus desejos carnais, preferiam as suas próprias vontades, o Pai então separou um povo na terra, aonde ele daria a sua voz de forma externa ao povo, que era a lei estampada na pedra, para que as pessoas todo dia a lessem e pudessem praticá-la. Era algo que todo dia eles precisavam fazer, porque não davam ouvido à voz que vinha do Pai. Os seus ouvidos estavam incircuncisos, por isso precisavam de pai e de mãe, que eram os líderes religiosos, os lavradores, que o Messias fala na parábola de Marcos 12, que o pai contratou para cuidar da sua vinha. Foi através destes lavradores
que o Pai conseguiu trazer a sua verdade, a sua vontade, à terra. Já que as pessoas não ouviam a voz do Pai de forma espontânea, então eles eram obrigados a fazer o que era correto de forma obrigatória. Era através da lei, através da imposição. Por isso que as Escrituras chamam eles de escravos, filhos de escravos. Só faziam o que era correto porque eram obrigados, não porque eram obedientes. Com o passar do tempo, a purificação no entendimento de muitas pessoas lá dentro foi acontecendo. E foi nesse entendimento puro, sem o engano da Babilônia, que o Pai pôde se manifestar. E ele se manifestou no seu Filho, de uma forma plena, aonde ele pôde ali dar a palavra-chave que destravava o entendimento das pessoas, que elas agora precisavam ouvir o Altíssimo em seu entendimento, buscar o Pai em espírito e em verdade, como ele disse para a mulher samaritana. Ali foi uma chave de entendimento que ele deu para ela. Ela precisava buscar o Pai no entendimento dela, assim também como ele disse para Pedro: Pedro, darei a chave dos céus para você. Essa chave dada a Pedro é o mesmo que o Messias fazia com as pessoas. Através de suas palavras, ele destravava a mente das pessoas, ele descauterizava, ele limpava a eira. É como está escrito no livro de Malaquias capítulo 3, era o sabão do lavandeiro. Ele ia limpando todo o engano, todo o fermento, para que as pessoas pudessem receber o Altíssimo em si. Adão e Eva tiveram a presença do Pai, mas não valorizaram. Abel teve a presença do Pai, valorizou. Noé valorizou a presença do Pai. Enoque valorizou. Abraão valorizou. Mas isso era raro na velha aliança. Por isso o Pai separa um povo para poder colocar a sua presença lá dentro de forma obrigatória, de forma imposta, através dos pais e das mães, que ali educavam os seus filhos e iam colocando dentro da mente deles as leis religiosas e moralistas, para que eles pudessem então crescer no entendimento para poder receber o Pai. Quando o entendimento tivesse pleno, quando o entendimento tivesse puro para receber o Santo em si, então ele desceria e habitaria agora o ser humano, a sua tenda, o seu entendimento, pois é aqui no ser humano, no entendimento que ele habita. Por isso que temos que buscá-lo em espírito. Vamos pegar algumas passagens muito conhecidas usadas com a palavra graça e nós vamos traduzir pela presença do Pai, para você entender que tudo tem muito mais sentido, porque o ser humano só é salvo quando ele recebe o Pai em si. Fato que nem todos recebem. Eles apenas dizem que creem em Jesus e continuam com suas vidas obedecendo às suas vontades carnais e não à voz do Espírito. Só é salvo aquele que recebe o Pai em si. Aí é que está o grande fermento. Muitos dizem que na graça todos se salvaram. Não, só se salva aquele que cumpre as cláusulas do Novo Testamento, porque se é um testamento tem cláusula. Se não tivesse cláusulas, que é o mesmo que obrigações a serem feitas, então não haveria Novo Testamento. Se rasgaria o Velho Testamento e não existiria um Novo Testamento. Se existe um Novo Testamento é porque tem cláusulas. Textos que usam a palavra graça. Vamos analisar alguns. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 1,14. Nós vimos a sua glória. Glória como que de um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Traduz a palavra graça aqui por presença do Altíssimo. Então aqui João está dizendo, aquele que é a palavra tornou-se carne, ou seja, o Espírito do Pai tornou-se carne, viveu entre eles, e eles viram ele como unigênito, um único nascido do Pai, e ele estava cheio do Pai e da sua verdade. Romanos 3,24. Somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É o que está escrito na Bíblia, Romanos 3,24. Lembre-se, somos justificados através da obediência à sua voz, ao crer que fomos consagrados através dele, ou seja, passamos a receber o sagrado em nós, passamos a sermos cheios do Santo, do Espírito Santo. Só assim é que acontece a redenção. Não é simplesmente nessa fé mística, eu creio e pronto, acabou, não preciso mudar a minha vida. Não, muito pelo contrário, é quando cremos e aceitamos o Santo em nós e passamos a ouvir a sua voz que existe redenção.
Se ficarmos só no muito falar, vai acontecer como o Messias falou em Mateus 6. As pessoas por muito falar pensam que o Pai as ouve. Não, ele quer prática, ele quer vida, ele quer mudança, ele quer sacrifício vivo. E ele diz em Mateus 15, o Messias, verso 8, que as pessoas naquela época honravam ele com a boca, mas o coração, ou seja, o entendimento estava sem o Pai. Não tinham presença dele. E ele está dizendo o mesmo para esta geração. As pessoas estão honrando ele de boca, rituais, mas não fazem o que tem que fazer. No seu dia a dia continuam sendo pessoas desonestas, pessoas que enganam umas às outras, pessoas que querem se dar bem em cima do próximo. Isso é falta da presença dele, isso não é graça. Então cuidado, a palavra graça esconde muita verdade. Tito 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, porque a presença do Altíssimo se manifestou e é capaz de salvar a todos os homens. A palavra graça esconde a presença do Pai. Nós não lemos a graça dessa forma. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ou seja, a minha graça, a minha presença, Paulo, é suficiente para você. O fato de você me ouvir, você já tem que estar feliz da vida. E isso vai aperfeiçoando as suas fraquezas. Então fique feliz nas suas fraquezas, porque eu estou te aperfeiçoando, para que o poder da palavra, que é o Espírito do Pai, sempre se mantenha sobre sua vida. Você conseguiu compreender como é que você tem que ler a palavra graça? É a presença do Pai em uma pessoa, e não esse ritual místico onde as pessoas acreditam que já estão salvas e não precisam fazer mais nada, porque agora já está salva. Não, não é assim. Vamos ler o último verso. Eu creio que você já entendeu e a partir de agora você vai ler dessa forma as Escrituras e muita coisa vai mudar no seu entendimento. Número 6, 25. Olha a graça aqui na velha aliança. Que o Criador faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Ou seja, te conceda a sua presença. Esse verso é muito utilizado no final dos cultos em muitas igrejas. Pena que as pessoas, quando ouvem te conceda a sua graça, elas saem de lá com aquela sensação de refrigério, de perdão. Só que no seu dia a dia continuam fazendo as suas coisas que desagradam ao Pai. Conceder a sua presença é no seu dia a dia ouvir a sua voz e ir mudando suas atitudes. E aí, meus irmãos, conseguiram entender esse assunto? Olha, eu vou tentar trazer uma segunda parte falando sobre ele, porque é esclarecedor esse assunto. A palavra graça, ela é como se fosse um pacote de informações. Toda palavra que existe, ela vem acompanhada com tudo que significa ela, né? Por exemplo, se eu falar para você a palavra mãe, eu não preciso falar que a palavra mãe carrega amor, carinho, é aquela pessoa que protege, aquela pessoa que cuida. Não preciso, só de falar mãe, essa palavra já significa tudo isso. Mas não é só a palavra mãe. Muitas palavras têm significados assim profundos. E se o seu significado estiver com vírus, vai contaminar o bom funcionamento do quê? Do entendimento. Então essa palavra graça, gente, eu vou trazer uma parte 2, não só da palavra graça, mas tem muitas palavras que estão fermentadas. A própria palavra salvação, ela também está fermentada. É uma palavra muito fermentada. E, para não fugir do assunto, a palavra graça está muito ligada à palavra salvação, mas parece que são palavras diferentes, né? Porque graça, né, é uma palavra assim que não traz uma clareza. Como, por exemplo, eu já falei aqui, vou trazer aqui um exemplo, né? Eu já gravei em outras mensagens, vou trazer aqui também a questão da palavra, por exemplo, sacerdote. O sacerdote, o sacer, vem de sagrado. O dote, lembra que quando uma pessoa era comprometida em casamento, era oferecido um dote? Então, o sacerdote, ele era o pai ali da noiva e ele recebeu um dote para cuidar dela e esse dote é o quê? É o sagrado, o Espírito Santo, que é o que fala na parábola dos talentos, que é o talento que o pai deu 1 para um, 2 para outro, 5 para outro, que o sistema também distorce tudo. Olha como que as palavras estão com o seu, dentro dela o seu significado está tudo distorcido e por isso que o povo está tudo doente. Então eu vou trazer mais mensagens aqui, mas o que eu falei da palavra sacerdote é só para você entender que essa palavra está um pouco mais assim, ela está escondida, a verdade dela, mas está um pouco assim,
demonstrando ainda. Se a pessoa um pouquinho que ela acordar, ela já percebe. Eu lembro que quando começou a vir o significado dessas palavras, eu não aguentava de tanta... Assim, eu ficava sem chão. Por exemplo, a palavra apóstolo, né? Já gravei no canal falando sobre a palavra apóstolo. 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 Ou seja, as pessoas que se tornam apóstolos são aquelas que deixam de ser tolos. Por isso que os discípulos foram chamados de apóstolos depois que eles receberam o Espírito Santo. Antes, se você ler alguma passagem que chama eles de apóstolos, você pode ver que é fermento. Porque eles ainda eram tolos. Tanto é que eles negaram o Salvador até o último minuto. Quando o Salvador aparece para eles, depois de ressuscitado, ele taca na cara deles que eles eram incrédulos. Então você vê que eles ainda estavam em trevas. Tolo vem de escuridão. É perfeito isso, gente. Mas a palavra graça já não tem essa... você não consegue enxergar nada nela. Então você tem que se aprofundar, abrir a pasta e puxar tudo. E é o que eu estou tentando fazer, fiz nesse áudio e vou trazer nos outros. Se inscreva no canal, compartilha que a gente vai trazer muita informação ainda aqui para vocês. Eu, né, vou procurar fazer o possível para trazer. Um forte abraço a todos.